Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Urubatã Elou, fundador e presidente de uma das maiores empresas de logística do Brasil, a Braspress, que entrega 150 encomendas por minuto no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele comanda uma das maiores transportadoras de encomendas expressas do Brasil, com 113 unidades espalhadas no país e uma frota de mais de 3.000 veículos. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Urubatã Elou. Urubatã, um grande prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Show Business, nos estúdios aqui da Jovem Pan. A sua empresa entrega 150 encomendas por minuto. Por minuto. De moda a eletrônico, o que mais o brasileiro tem comprado neste ano? Bruno, enorme alegria poder estar falando com você aqui novamente. Depois de 3 anos, há 3 anos atrás aqui estive falando com você, podendo falar com todos os nossos telespectadores. Muito bom poder voltar a estar aqui nessa casa novamente e sendo recebido da forma que foi, de forma muito efusiva, muito alegre. Eu quero te dizer o seguinte, a Braspress hoje, ela, depois de 49 anos, a Braspress foi fundada em 1977. Eu fundei a Braspress, eu e meu sócio fundamos a Braspress em 1977. Passamos por vários processos de dificuldade do país, enfrentamos várias moedas diferentes, processos de ordem política no país, etc. Mas chegamos aos 49 anos. 49 anos num país onde nós temos um ambiente extremamente hostil aos negócios é de fato um grande case, um grande case de longevidade. De fato, você tem razão, nós hoje fazemos 150 entregas por minuto no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo em que estamos fazendo uma entrega em alguma aldeia da Bacia Amazônica, nós estamos fazendo uma coleta na Avenida Paulista. Ao mesmo tempo em que estamos fazendo uma coleta, talvez, em Uruguaiana, estamos fazendo também uma entrega, talvez, no Pantanal Mato Grossense. Esse é o espírito da Braspress. Nós somos uma empresa de integração nacional. Conseguimos sê-lo depois de 49 anos de construção diária, de erros e de acertos. Muito mais acertos do que erros. Os acertos estão aí, porque realmente é uma empresa com 49 anos e fazemos 150 entregas hoje de vários tipos de produtos. O carro-chefe na nossa empresa é a confecção. A confecção representa hoje perto aí de 28%, 29% do volume de mercadorias que transportamos, do volume de mercadorias que abastecemos o comércio. Depois temos também o eletroeletrônico, o eletroportátil, autopeças, computadores, etc, etc. Nós somos uma empresa focada em produtos de valor agregado importante, E, portanto, isso nos caracteriza como uma empresa efetivamente de parcel service. Somos uma empresa de parcel service. A nossa capilaridade ela foi construída ao longo deste tempo para que nós pudéssemos ser uma empresa de âmbito nacional e de integração nacional. Não deve haver nenhum estabelecimento comercial de pequenas lojas, de pequenas boutiques, de pequenas galerias, de shopping centers, em que não estejamos todos os dias presentes com a nossa frota, ou fazendo uma coleta, ou fazendo uma entrega. E tudo isso monitorado por um forte sistema de tecnologia. Você citou confecção, você citou computadores. Qual produto vocês não entregam de maneira alguma? Deixa eu te dizer o seguinte, nós não temos assim restrições para não ter um produto que nós não entregamos de forma alguma. Mas a nossa maior restrição está no processo de ergonomia. Nós transportamos tudo aquilo que um homem sem esforço consegue carregar. Portanto, somos uma empresa efetivamente de parcel service, de pequenas encomendas.
O processo de ergonomia, eles nos remete a termos um foco muito direcionado a produtos de grande valor agregado. Portanto, este é o foco da Braspress, produto de alto valor agregado, e que atendemos o B2B, que é de negócios para negócios, e também temos uma faceta de B2C dentro da nossa companhia, que é a entrega do e-commerce, de produtos destinados à entrega também domiciliar. Deixa eu trazer um assunto quente que movimentou a última semana no país, porque faz pouco mais de uma semana que o Senado aprovou uma medida provisória com novas regras para o frete rodoviário. Essa proposta define um mínimo para o frete. Quais os efeitos, Urubatã, a médio e a longo prazo dessa medida, na sua avaliação? Olha, deixa eu dizer uma coisa, Bruno. Eu vejo essa medida como uma intervenção do Estado na atividade econômica, na atividade absolutamente privada e, sobretudo, no setor de logística. O setor de logística, ele é um setor multifacetado, de várias especialidades. Nós temos uma composição enorme de empresas distribuídas em todo o país e que vivem sobre a livre concorrência. Quando você imagina que o Estado possa vir disciplinar esse setor, trazendo algumas regras, ao contrário, por não conhecê-lo, ele acaba mascarando este processo. Eu temo que algumas legislações que são criadas de intervenção do Estado na atividade econômica, elas podem acabar se transformando em letra morta. Podem se transformar em letra morta. Eu te confesso o seguinte, nada que vem de intervenção do Estado no livre mercado tem a minha aprovação. E a nossa empresa é uma empresa que sabe conviver com a concorrência. Nós sabemos conviver com a concorrência. E fazemos isso através do foco, através do foco diário, pensando nos negócios da empresa, tentando melhorar os aspectos de operação, de processos, trazendo mais tecnologia, fazendo com que efetivamente nós possamos ter uma boa operação. Agora, se você me falar sobre essa medida provisória que foi ontem aprovada no Congresso Nacional e, segundo o meu juízo, unilateralmente, sem que as grandes lideranças do setor de transporte rodoviário de cargas não fossem ouvidas, Exato. Eu acho que ele poderia, inclusive, ser uma medida provisória que poderia ter ter um melhor alinhamento para o setor. Eu não gostei da aprovação dessa medida provisória. Então, foi uma medida populista, eleitoreira. Olha, deixa eu te dizer o seguinte, eu não sei se ela foi uma medida eleitoreira, ela foi muito mais pressionada, talvez, por algumas fases do transporte rodoviário de carga, porque, como eu te disse inicialmente, nós somos um setor multifacetado. E talvez aí um ou outro setor possa ter feito alguma pressão para que isso pudesse existir. O fato é que nós não podemos negar, dentro do nosso setor orbita um grande número de quinais, que são os parceiros e fornecedores do setor. Por exemplo, tem essa questão do CIOT para todos. Isso seguramente beneficia as empresas de meio de pagamento. Não tenho nenhuma dúvida disso, de que isso deve ter partido também de uma força partida das empresas de meio de pagamento. Não só isso, mas outras tantas coisas que aconteceram dentro desse PL, que eu abomino esse PL. Eu acho que foi uma intervenção absolutamente desnecessária no setor. Olha só, ainda falando sobre o cenário macroeconômico brasileiro, porque você, na primeira resposta, você falou, é uma empresa com praticamente 5 décadas de fundação. 5 décadas, ano que vem? Ano que vem. Ano que vem, hein? 50 anos. Vai ter festa? 1º de julho de 1977. Vai ter festa, Urubatã? Faremos um evento. Merece. Uma empresa desse faremos um evento. 50 anos merece festa, faremos um evento. Você falou na primeira resposta que nesses quase 50 anos de história você passou por vários momentos importantes do país e que o ambiente brasileiro de negócios nem sempre é favorável, né? Você falou da hostilidade, né? Você é um dos gigantes da logística do país. Quais os impactos do aumento do diesel
para o setor e para os seus negócios? Pesadíssimo, Bruno, pesadíssimo. E essa oscilação que ocorre a cada vez que tem algum evento no Estreito de Hormuz, a cada momento dessas notícias, isso traz um desequilíbrio orçamentário para o setor terrível. Porque uma hora sobe o petróleo, vai direto para a bomba. Outra hora diminui o petróleo. Outra hora está estabelecido o Pacto da Paz. No dia seguinte, não está mais estabelecido o Pacto da Paz. Isso traz uma insegurança, isso traz incertezas, e o principal componente de custos, depois da carga tributária, folha de pagamento de uma empresa de logística, é diesel. Sem dúvida alguma é diesel, é a principal matéria. E isso traz efetivamente uma grande incerteza para o nosso setor. Quer dizer, esse ano está sendo um ano mais complicado do que outros, porque a gente está falando de Hormuz, a gente está falando das consequências da guerra no Irã, que impacta diretamente o seu setor, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O primeiro setor a ser impactado é o setor de logística. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Você falou também na primeira resposta que ao longo dessa sua jornada de quase 5 décadas na companhia, tiveram muito mais acertos do que erros. Acertos a gente conhece, porque a gente está falando de uma empresa que cresce e uma empresa conhecida nacionalmente que se tornou uma das mais relevantes do setor de logística. Mas vamos falar de erros. Qual foi o maior erro nessas quase 5 décadas? Olha, essa pergunta é difícil, porque foram tantos que é difícil você enumerá-los. Elencar um, né? É muito difícil enumerá-los. Mas os erros, eles são maravilhosos, porque eles te permitem errar. A falta, às vezes, de atitude fazem com que as coisas possam ficar mornas. Todas as vezes que você toma alguma decisão, não importa qual seja, se ela for certa ou se ela for errada, mas todas as vezes que você toma uma decisão e ela se revela errada, você tem a oportunidade de corrigir e aprender talvez com o próprio erro. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Mas como é muito raro você encontrar algum sábio hoje, nós aprendemos talvez com os nossos próprios erros. Alguns erros estratégicos foram cometidos. Tentativa nossa de, por exemplo, de sermos operadores de transporte aéreo de passageiro, foi um erro estratégico que nós cometemos na época, isso no começo dos anos 2000 até 2011, 2012. Então, quer dizer, alguns erros eles foram, mas os nossos acertos eles foram muito maiores. Por quê? Porque a nossa busca permanente ao longo da nossa história foi que nós pudéssemos transformar a Braspress numa empresa de âmbito nacional e que pudesse ser uma solução de logística para fazer abastecimento no Brasil. Que nós tínhamos não só o objetivo de termos essa capilaridade, mas o objetivo principal é que a Braspress pudesse se transformar numa empresa importante para o país, como ferramenta de desenvolvimento econômico, como ferramenta de desenvolvimento econômico de produtos de alto valor agregado. Quer dizer, eu acho que essa foi uma das principais assertivas de foco empresarial. E depois revestir este processo com tecnologia, com processos, com capacitação de pessoas, com capacitação de indivíduos, até porque este é o nosso principal ativo, são as pessoas. Nós temos hoje na empresa cerca de quase 14 mil funcionários. 14 mil? Nós temos... Diretos? 14 mil funcionários? Nós temos 9 mil funcionários seletistas, 9 mil funcionários seletistas e mais 4 mil funcionários terceirizados. De setores periféricos de dentro da própria empresa. Então, nós temos aí cerca de quase 14 mil empregos diretos são gerados dentro da nossa companhia. E essas pessoas são as pessoas que fazem a diferença. Eu costumo dizer o seguinte, os nossos terminais automatizados que nós temos distribuídos em todo o país, com grande automatização, com grande processo de automatização, são importantes. O noviciado da nossa frota, nós temos uma frota de 3.090, 3.100 veículos aproximadamente. É uma frota jovem,
bem conservada, mas essa é importante, é fundamental, até porque a frota é o nosso agente de fornecimento de receita. A nossa tecnologia, muito importante, maravilhosa a nossa tecnologia, mas nada disso se opera sozinho. Essas coisas todas, elas se operam através da ação humana. E a nossa gente hoje é uma gente muito comprometida com os nossos negócios, comprometida com a empresa. Nós tivemos muita felicidade de formarmos um capital humano dentro da companhia que pudesse efetivamente fazer com que a companhia pudesse ser diferenciada. Falando nisso, vocês estão tendo dificuldades para renovar o pessoal de vocês, as equipes, os caminhoneiros de vocês? Bruno, esse aí é um caso à parte. Há uma carência absurda de motoristas no mundo. Falta motoristas na Europa, falta motoristas nos Estados Unidos, faltam motoristas no Brasil. A remuneração do motorista hoje, aqui no Brasil, ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Ser motorista no Brasil é um exercício de sacrifício humano. Primeiro que o cidadão está exposto à ausência da infraestrutura para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Não tem pontos de paradas bons. As rodovias brasileiras não são as melhores rodovias, não são as rodovias que nós desejamos, não são as rodovias que o Brasil merece. O roubo de carga traz alta periculosidade ao motorista. Mas na nossa empresa nós conseguimos criar um Éden dentro do nosso negócio. Nós conseguimos criar um oásis para o motorista dentro do nosso negócio. Por quê? E eu te explico por quê. Olha, motorista que sai de São Paulo para ir a Belém, motorista que sai de São Paulo para ir a Fortaleza, você pode ter certeza de que esse indivíduo fica fora da casa dele pelo menos uns 20 dias fora da casa dele. No mínimo 20. No mínimo 20 dias. Isso para ser... São Paulo a Belém? Isso para ser otimista. Isso para ser otimista. O que nós fazemos na nossa empresa? Os nossos motoristas, eles só permanecem dentro das nossas instalações. Como nós temos 113 centros de distribuição distribuídos em todo o país, os nossos motoristas, eles caminham de um centro de distribuição a outro. Nestes centros de distribuição, nós oferecemos um negócio chamado CAMB, Centro de Apoio ao Motorista Braspress, aonde ele tem alojamentos individual, quarto individual, com ar-condicionado, vestiários, refeitório, assistência médico-hospitalar. Ele não faz nenhuma viagem se ele não mediu a saturação, se ele não mediu a diabetes, se ele não fez o exame antitóxico, se ele não fez a pressão arterial. Ele recebe um kit de alimentação para que ele não fique mais do que 3 horas sem se alimentar, para que ele possa fazer essa alimentação durante o percurso. Mas mais importante do que isso, Bruno, na nossa empresa, um negócio que é às vezes muito falado pelo meu filho mais velho, Urubatã. O caminhão é de ferro, ele não precisa descansar, ele pode rodar 24 horas por dia. O ser humano não, o ser humano é ser humano, ele precisa descansar. O que acontece com os nossos motoristas e por que nós somos também fonte de desejo de motoristas? Nenhum motorista da nossa empresa fica mais do que 48 horas fora de casa. Isso é regra. Te dou um exemplo. É regra da empresa. Te dou um exemplo. Um caminhão nosso que sai para Fortaleza, ou um caminhão nosso que sai para Recife, ele sai de São Paulo, vai a Belo Horizonte. O motorista que saiu de São Paulo, em Belo Horizonte, ele desce, sobe outro motorista, vai até uma cidade chamada Itaubim, no norte de Minas. O motorista de Belo Horizonte desce, sobe em Itaubim um outro motorista que vai até Feira de Santana. E assim sucessivamente. Os caminhões continuam funcionando, continuam rodando e os motoristas vão trocando. Este motorista de São Paulo que saiu levando a carreta de Recife ou de Fortaleza e que foi até Belo Horizonte, no dia seguinte
Os caminhões que estão voltando de lá, ele sobe um e acaba voltando para cá, para São Paulo. Ou seja, ele não passa mais do que 48 horas fora de casa. Mais do que isso, Bruno, mais do que isso, a remuneração. Esse ponto que eu quero entrar. Mais do que isso, a remuneração. Se você me permite, eu posso, por favor, eu posso adiantar sobre isso. Toda a nossa frota ela é acompanhada por telemetria. Tá. Não é metria, é telemetria. Nós acompanhamos em real time. Acompanhamos na hora. Se a força G está sendo excessiva, numa curva, a força G que possa provocar um capotamento, se há freagem brusca, se há aceleração brusca, o comportamento do motorista. Além disso, também nós fazemos um monitoramento por câmara para ver como é que está o aspecto físico dele, se ele não está cansado, se ele pisca e tal. Nós temos câmeras, telemetria dá para medir tudo isso, né? Nós temos câmeras também fora dos caminhões para ver a proteção dos motoristas. Bom, enfim, um gerenciamento de risco muito forte, muito forte. Feito isso, desses processos que nós temos, que é a telemetria, que são os sistemas de câmara, etc., nós tiramos métricas que acabam se transformando em premiação para os motoristas. Então, nós temos hoje um ranking de motoristas diamante, ranking de motorista ouro, ranking de motorista bronze, ranking de motorista prata. Isso faz com que ele possa ganhar os seus prêmios segundo a sua condução mais segura. Quanto mais segura for a sua condução, melhor é os seus prêmios. Nós temos motoristas da empresa que chegam a ganhar 16 a 17 mil reais por mês. Esse é o ponto, essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Quanto ganha um motorista de caminhão hoje no Brasil? Na média, um motorista hoje de caminhão no Brasil, na média, ganha mais ou menos perto de 4.500 reais. Na média. Na Braspress, a média é de 11 mil. 11 mil. Então, se você considerar o seguinte, alojamento com ar-condicionado absolutamente higienizado, refeitórios absolutamente muito bons, assistência médica antes e pós-viagem e mais a remuneração, essas coisas esse pacote acaba se transformando em agente de atração ao motorista. E ele trabalha quantas vezes por mês? Porque você falou que se ele sair de São Paulo e a encomenda for para Belém, ele tem que parar ali às 48 horas. Ele trabalha 12 por 24. 12 por porque 12 você considera também o período em que ele está fora de casa. Pergunta: quem é melhor ao dirigir um caminhão? O homem ou a mulher? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Até 1998, Bruno, nós só tínhamos no Brasil motoristas homens. Só tínhamos no Brasil motoristas homens. E eu acabei, por uma experiência que eu tive fora, vindo para cá em 1998 e contratamos a primeira motorista mulher. Olha, foi uma quebra de paradigma. Foi uma quebra de paradigma. A primeira motorista mulher começou a trabalhar e nós começamos a observar o seguinte: a cabine da motorista mulher, ela é primavera. A cabine do motorista homem, naquela ocasião, era verão. A hora que você abria uma cabine de um motorista, de um caminhão que era conduzido por uma motorista mulher, essa cabine era maravilhosa. Na hora que você abria a cabine de um motorista homem, quando acabava de chegar de viagem, cheirava cigarro, sabe, as coisas jogadas. Aí nós percebemos o seguinte: vamos ver também do ponto de vista de comportamento de condução de caminhões. Pastilha de freio tinha mais durabilidade. Os pneus não pegavam na guia da calçada. A obediência aos limites de velocidade era muito mais acentuado por parte das motoristas, da motorista mulher. O apelo e a vontade de capacitação da motorista mulher era muito maior. Vamos fazer amanhã um treinamento aqui na empresa, uma capacitação para direção econômica ou para direção defensiva. Naquela ocasião, os motoristas homens diziam: não, eu não preciso disso, eu já dirijo há muitos anos, eu sei dirigir muito bem, eu não preciso disso. Aí a dona Sônia
No dia seguinte, passando no pátio, perguntava: seu fulano de tal, quando será o curso de direção defensiva? A gente fala: opa, tem alguma coisa aí que... Tem alguma coisa aí que está nos mostrando que o caminho pode melhorar. Já naquela ocasião, Bruno, já faltava motorista. E aí nós começamos a disseminar a contratação de motoristas mulheres. Quando nós começamos a fazer isso, também nós começamos a perceber que a empresa, organicamente, precisa também se organizar. Banheiros tinham que ser separados, vestiários tinham que ser separados. A infraestrutura completamente diferente. Os alojamentos tinham que ser separados. Precisavam também ir adaptando. Nessa época foi fácil achar interessadas nessa função para dirigir um caminhão? Foi. Logo no começo? Foi, logo no começo. Por quê? Porque o motorista homem é o seguinte, ele é o chefe da casa. Naquela ocasião, vamos pegar, por exemplo, a média hoje de remuneração aqui no Brasil, R$5.000. Você pegava um motorista com R$5.000 de salário, ele é casado com 3 filhos. A mulher, ela é o orçamento paralelo dentro de casa. E essa remuneração para ela já atendia os seus anseios. Aí nós começamos a perceber de que nós podíamos também trazer a motorista mulher, agregar a motorista mulher numa atividade eminentemente de homem. E começamos a ter muito sucesso. Nós chegamos a ter na nossa empresa, Bruno, 48% do nosso quadro como motorista mulher. Hoje, esse percentual está em torno aí de 25%, 26%. Quer dizer, 25% dos nossos motoristas são mulheres. Chegou a 40%? Chegou a 48%. Chegou a 48%. E essa diminuição tem uma explicação? Tem uma explicação. Porque o modelo Braspress se estendeu a outras empresas. E outras empresas recrutaram as motoristas de vocês. Começaram a recrutar motoristas mulheres, etc. Quer dizer, nós fizemos uma integração dentro de uma atividade que era eminentemente de homem. Eu já ouvi você, Urubatã, mudando de assunto, dizendo que no começo dos anos 1980, o roubo de cargas era alto no Brasil. Tinham roubos muito violentos, inclusive com motoristas sendo assassinados. Realidade de 1980 no Brasil. Como está hoje? O roubo de carga no Brasil, ele sofre sempre uma escalada, Bruno. Na medida em que, inclusive, os produtos vão ficando com maior valor agregado, vão ficando mais valorizados, etc., etc., e as organizações criminosas se organizando, o roubo de carga tem sofrido uma escalada muito forte. Volto a chamar a atenção aí do nosso espectador. 150 encomendas por minuto. Essa é a empresa de Urubatã, Elo. Tem muito roubo de entrega de pacotes por dia? Tem muita tentativa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O roubo de carga houve uma escalada, cresceu muito, mas a atuação das empresas de transportes é que tem inibido esse roubo de carga. Hoje a média de custo, Bruno, de gerenciamento de risco dentro de uma companhia de transportes varia, em média, aproximadamente de 13% a 14% do faturamento da empresa. 14%. De 13% a 14% do faturamento da empresa. Quer dizer, se a gente estivesse num país super desenvolvido com baixíssima violência, o custo do frete, o custo da encomenda seria muito menor. Muito menor, sem dúvida alguma. Menos 14%. Olha, deixa eu te falar, eu estou te falando que representa de 13% a 14%, em média, sobre o faturamento, não é sobre o custo, é sobre o faturamento das empresas. E às vezes a gente lê na imprensa, é muito natural você ler na imprensa, olha, o roubo de carga está diminuindo. Olha, o roubo de carga está caindo. Olha, o estado de São Paulo está diminuindo o roubo de carga. Olha, no Rio de Janeiro o roubo de carga está diminuindo. Olha, em Recife, olha, em Natal está diminuindo o roubo de carga. Ele pode até estar diminuindo. Mas esse esforço, ele é majoritariamente das empresas de transportes. São as empresas de transportes que têm investido maciçamente em escolta, rastreamento de frota, rastreamento de encomendas, processos que possam fazer com que o gerenciamento de risco possa efetivamente surtir efeito. Deixa eu te dizer o seguinte, na nossa empresa, Bruno,
Nós temos 3 centrais de gerenciamento de risco gerenciadas por militares, com procedimentos, com processos, com tecnologia, etc, etc. O conjunto dessa obra de gerenciamento de risco tem um custo significativo dentro de uma empresa de transporte. Na nossa empresa, esse custo ele é um pouco menor. Ele não chega a representar esse percentual que eu te disse. Mas por que ele é menor? Porque as nossas receitas, elas são muito maiores por sermos uma empresa de âmbito nacional. Mas quando você pega uma empresa só que opera, por exemplo, o eixo São Paulo-Rio, São Paulo-Minas Gerais, o custo de gerenciamento de risco é pesadíssimo, porque ele tem que diluir isso num baixo faturamento. Quantas tentativas de roubo de encomendas por dia? Bruno, nós diminuímos muito na nossa empresa essa tentativa. Se você me perguntar do setor, eu não saberia te dizer, porque o setor ele é muito diverso, ele é muito grande, eu não saberia dizer. Mas nós já chegamos a ter na Braspress, no começo da década 10, no começo da década de 10 aproximadamente, nós chegávamos a ter por dia de 10 a 15 tentativas de roubo por dia. 10 a 15 por dia. É muita coisa. Depois, com os procedimentos que nós fomos criando, com as amarras que nós fomos criando, com a tecnologia que nós fomos implantando, isso realmente diminuiu. Hoje nós temos muito pouco tentativa de roubo. E você sabe por quê? Porque o bandido, ele não quer, o ladrão de carga, ele não quer matar ninguém. Ele quer roubar a mercadoria. Ele quer subtrair a mercadoria, porque essa mercadoria, em via de regra, o que ela acaba acontecendo, ela vira moeda para troca de droga. Ou então ela abastece um mercado paralelo de camelô, etc, etc, etc. Então, ele quer a mercadoria e ele procura facilidade, ele não procura dificuldade. Então, quando ele encontra, por exemplo, na nossa empresa, uma barreira de defesa muito forte, ele acaba migrando para uma outra empresa. Na medida em que nós não temos várias tentativas por dia, ou na medida em que nós não temos outra tentativa por dia, um outro colega está sofrendo 10 tentativas, 15 tentativas, 20 tentativas por dia. Portanto, o setor como um todo, ele é vítima hoje do roubo de carga. Deixa eu trazer uma novidade em relação ao negócio de Urubatã Elou, o fundador e presidente do grupo Braspress, uma das empresas mais importantes do setor de logística do Brasil. A grande novidade é a criação de uma nova empresa, porque vocês ampliaram a frota. Vocês agora estão operando com 3 aviões. Quando o Urubatã Elou esteve aqui há pouco menos, né? 3 anos. Acho que vai completar 3 anos aqui. Vocês não tinham esse negócio, vocês não tinham um avião operando pelo Brasil. Por que essa decisão aí de comprar o quê? 3 Boeings? Bruno, deixa eu te contar essa historinha. Essa história começa em 1977. Ah, é antiga essa história. Essa história começa no dia 1º de julho de 1977, quando a Braspress foi fundada. Nós operávamos somente São Paulo, nós começamos a operação somente fazendo São Paulo, Belo Horizonte. Nós íamos no embarcador, eu ia no embarcador aqui em São Paulo e dizia para ele o seguinte: olha, nós podemos fazer a distribuição dos seus produtos, colocar os seus produtos em todas as gôndolas de venda de Belo Horizonte. Ele falava, muito bom, tudo bem, mas e o resto do Brasil, como é que eu faço? Não tinha, ele não separava só Belo Horizonte para a Braspress, para a novíssima Braspress, para a pequena Braspress, só para a Braspress operar para Belo Horizonte. Então, quando eu percebi isso, eu falei, não é São Paulo o nosso mercado é em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte começamos a atuar no comércio de Belo Horizonte, visitando as empresas de eletroeletrônico, de eletroportátil, de autopeças. Então eu dizia para o cidadão lá em Belo Horizonte o seguinte: transporta pela Braspress, quando você comprar o seu produto lá em São Paulo, olha, eu vou deixar um selinho aqui para você, você coloca no teu pedido, e quando você comprar o seu produto lá em São Paulo, pede para vir pela Braspress. Ele falou, não, imagina, eu precisava criar algum mercado para a Braspress e não tinha outro meio de criar algum mercado a não ser oferecer um serviço que pudesse efetivamente ter o mesmo impacto de emprazamento que tinha o mercado aéreo, mas não foi pensado.
E agora... Passam-se os anos. Isso. Passam-se as décadas. Exato. A Braspress opera o Brasil inteiro capilarmente. Isso. Nós temos hoje uma operação extremamente ágil para Salvador, ágil para o Rio, ágil para Belo Horizonte, ágil para Recife, para Porto Alegre, para Brasília, para Goiânia, para todos os lugares. E temos a nossa operação transportando esse mesmo tipo de produto de alto valor agregado para a Amazônia. Como é que nós fazemos a operação rodofluvial para a Amazônia? Nós carregamos as nossas carretas em São Paulo, elas vão até Belém. 4 dias de viagem até Belém. Chega em Belém, os cavalos mecânicos se desatrelam dessa carreta e a carreta é colocada em cima de uma balsa que sobe o Rio Amazonas. 6 a 7 dias subindo o Rio Amazonas. Só aí nós já temos mais 11 dias. Exato, estou fazendo as contas. Aí mais 2 ou 3 dias para desembaraço dessa mercadoria lá em Manaus, até porque Manaus, por ser uma zona livre, tem as suas características próprias, tem as suas próprias peculiaridades. São mais 2 ou 3 dias para a gente desembaraçar essa mercadoria. Num país onde a Selic está a 14%, uma mercadoria demorar 15 dias para chegar em Manaus é um absurdo. E nós estamos falando de mercadorias que valem 150, 200 reais o quilo dessa mercadoria. São produtos de alto valor agregado. Muito bem, o que fazer, Bruno? Aquilo que foi feito lá em 1977, tirando o produto tirando o transporte do modal aéreo, hoje a Braspress Air Cargo, que foi a empresa que nós fundamos, está fazendo exatamente o oposto. Nós estamos tirando do nosso mercado, da nossa carteira de clientes, os clientes que demoravam 16 dias para chegar em Manaus, nós fizemos um plus tarifário e estamos entregando hoje as mercadorias do Sul para Manaus com 24 horas. 24 horas? O avião decola todos os dias às 7 horas da manhã de Viracopos. Os nossos aviões decolam todos os dias às 7 horas da manhã de Viracopos. Chegam em Manaus às 9h30 da manhã, horário local. Às 10 horas nós estamos com essas mercadorias, todas elas fazendo entrega na rua. Ou seja, aquilo que nós tiramos do modal aéreo lá no passado, nós estamos devolvendo agora para o modal aéreo. Mas, sobretudo, Urubatã, vocês estão atendendo uma demanda latente do consumidor moderno. Acho que é no mundo todo, mas no Brasil, sobretudo. Já comentei com você, nós recebemos há pouco menos de 3 meses aqui no Show Business o Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre. Acho que o Mercado Livre exemplifica com clareza essa ideia de atender o anseio do consumidor moderno com a entrega rápida. Eu cubro essa área de negócio há muitos anos, eu vejo que, sobretudo, comércio eletrônico, eles observaram isso e atenderam a demanda do consumidor de entrega rápida. Eu acho que o caso de vocês é também muito similar, né? De você atender aí o cara que mora em Manaus, região de Manaus, de parar de receber uma encomenda com mais de 16 dias, né? Olha, deixa eu te dizer o seguinte, você citou o Mercado Livre. O Mercado Livre hoje tem uma malha fantástica. Eu reputo o seguinte, Mercado Livre, os Correios Brasileiros e a Shopee são talvez as empresas hoje de maior capilaridade no país e com uma infraestrutura logística fantástica. A única diferença é que Mercado Livre e Shopee são empresas de varejo que usam a logística para poderem atender a sua demanda online. Sim. Correios e Braspress, nós somos uma empresa puramente, puro sangue na área de logística. No aspecto rodoviário, eu quero te falar o seguinte, nós fazemos operações para Brasília, para Goiânia, para Florianópolis, para Porto Alegre, e os nossos prazos de entrega são absolutamente imbatíveis. Agora, tínhamos essa diferença com a Amazônia. Nós precisávamos diminuir esse transit time de 16 dias, de 15 dias, para 24 horas, para 48 horas. E fizemos isso. Aí você vai me perguntar o seguinte, Urubatã, a que custo? Não me importa, Bruno, não me importa. Eu quero te falar o seguinte, uma empresa ela não pode se prestar apenas
a visar lucro. Ela tem que ser uma empresa que ela possa trazer benefícios, trazer melhorias para o país. Eu tenho a impressão de que nós estamos cumprindo esse mistério. Nós estamos cumprindo esse mistério a companhia aérea, ela não vai trazer, esses 3 aviões não vão comprometer de morte o nosso negócio, mas vão trazer benefícios ao nosso mercado que são muito maiores e que serão reconhecidos e que já começam a ser reconhecidos. E nós já temos quase que todos os dias 2 voos para Manaus por dia. Nós estamos planejando ampliar isso mais. Aí você vai me perguntar o seguinte: Urubatã, isso vai se estender para Fortaleza? Isso vai se estender para Belém? Isso vai se estender para Recife? Não vai, Bruno. Por que não vai? Porque para essas cidades, o emprasamento que a Braspress já faz pelo rodoviário, fazendo com que a frota não pare. Você lembra quando eu te disse que o motorista não fica mais do que 48 horas? Isso. Desce um, sobe o outro, desce um, sobe o outro. Isso faz com que os nossos emprasamentos para essas capitais e para essas regiões são emprasamentos excepcionais, são emprasamentos muito bons. A única diferença é que em Manaus você tem que navegar pelo Rio Amazonas. São mais 6 ou 7 dias subindo o rio. Você representa um termômetro da economia brasileira, porque, afinal, você está nas rodovias de todos os estados brasileiros. Você sabe o que está sendo consumido pelos brasileiros, você sabe como anda a economia brasileira. E agora eu te pergunto, como, afinal, está a nossa economia brasileira? Ela está morna? Ela está mal das pernas? Ou ela está bem? Bruno, a área de logística e a área de embalagem, as embalagens e logística são um grande termômetro para a economia. São os principais termômetros para a economia. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu te disse inicialmente que o nosso setor é um setor multifacetado em várias especialidades, etc. Na nossa especialidade, a economia brasileira hoje, ela tem uma importância fundamental pelo agronegócio. O agronegócio hoje tem uma participação majoritária no PIB nacional. No PIB nacional. Nós já tivemos época em que a indústria representava 28%, quase 30% da economia nacional, e hoje a indústria deve representar perto de 13,5% do PIB nacional. Houve um recuo muito grande. Por quê? O mercado brasileiro se abriu para o mundo, etc, etc. E o que eu quero te dizer é o seguinte: dentro do ponto de vista de mercado onde a Braspress participa, que é um mercado de grande valor agregado, de produtos sofisticados, de melhor valor agregado, etc, etc, a economia brasileira vai bem, obrigado. Ela está indo bem. Nós temos tido uma crescente no nosso mercado. O mercado está crescendo, ele não está reduzindo. As indústrias de confecção estão diminuindo, mas também tem o efeito das blusinhas. Sabe, o cidadão hoje compra roupa na China, o cidadão hoje compra sapato em Taiwan. A taxa das blusinhas que você está falando. Não, eu estou te falando o seguinte: o mercado internacional se abriu. Hoje você compra por telefone. Tem as plataformas asiáticas que fornecem. Portanto, é o seguinte: a circulação de mercadorias e a circulação de dinheiro, ela continua ascendente. Agora, é fato de que a indústria nacional, ela tem perdido, talvez, participação. Tanto é que nós temos assistido algumas indústrias do Brasil indo para o Paraguai. Elas não estão indo para o Paraguai para vender para os Estados Unidos. Elas não estão indo para o Paraguai para vender para o mercado europeu. Eles estão indo para o Paraguai porque o custo de produção no Paraguai é mais barato para poderem vender no mercado brasileiro. Né? Então, o que nós precisaríamos realmente no Brasil hoje, a despeito de que a economia está indo muito bem, mas isso eu estou te dizendo o seguinte: ela está indo muito bem até a página 3. Nós estamos aí hoje com déficit, com uma Selic de 14%. Os gastos públicos estão absolutamente fora de controle. Né? Alguma coisa nós vamos ter que fazer para o ano que vem. Não tem remédio doce.
Esse ano é ano de eleição, está terminando a Copa do Mundo, agora no mês de agosto começam as campanhas eleitorais, as formações de chapa, nós vamos ter em outubro, nós temos as eleições. Não haverá agora nenhum tipo de remédio amargo, mas para o ano que vem eu tenho a impressão de que alguma coisa precisa ser feita para que a economia nossa possa efetivamente entrar dentro dos seus parâmetros. Nós não podemos continuar convivendo com o déficit público na altura que está. Portanto, eu quero te falar o seguinte, a economia hoje ela está bem? Está muito bem. Agora, para o ano que vem, alguma coisa precisa ser feita. Deixa eu entrar em outro assunto quente e nacional, de impacto nacional, né? Qual que é o impacto do eventual fim da escala 6x1 no setor de logística? 12 bilhões de reais por ano. 12 bilhões? 12 bilhões de reais por ano. Aliás, é o seguinte, isso de impacto financeiro. Como fazer essa operação? Nós estamos lá com mais ou menos umas 40 pessoas dentro da empresa quebrando a cabeça. Como é que nós vamos fazer essas operações? Como é que você troca uma tripulação que está com seus horários vencidos, com a sua database de prazo de trabalho vencido lá no destino? Como é que você recambia isso de volta? Nós estamos aí fazendo um trabalho absurdo, tentando operabilizar. E quem vai pagar a conta? Não, deixa eu te dizer o seguinte, não tem jantar de graça. Não tem jantar de graça. Nem almoço, nem café da manhã, nada. Mas a equação é simples. Aliás, a Europa tem lá as suas características próprias. Nos Estados Unidos, o trabalhador ele ganha por hora trabalhada. Ou seja, o cidadão trabalhou 8 horas, ele recebe 8 horas. Se ele trabalhou 10 horas, ele recebe 10 horas. Se ele trabalhou 12 horas, ele recebe 12 horas. É de acordo com o contrato que é feito entre empregado e empregador. Na China, a escala é 360 por 5. É com esse povo que nós vamos competir, cara. Sabe? É com essa gente que nós vamos competir. Quer dizer, essa questão da escala 6x1, hoje, já no Brasil, nós ainda trabalhamos pouco para que a gente possa efetivamente acompanhar a concorrência do mundo. A nossa participação no mercado internacional, ela não chega a 2%. Nós precisamos ser um país mais competitivo, nós precisamos trazer competitividade para o Brasil. Nós estamos perdendo algumas portas de entrada de desenvolvimento históricas. Nós precisamos agora, o seguinte, esse cavalo que está passando encilhado, nós precisaríamos cavalgar nele para que a gente pudesse ter uma inserção maior no mercado internacional. Agora, não é reduzindo a jornada de trabalho, não é reduzindo a jornada de trabalho que nós vamos fazer isso. Você falou muito sobre os concorrentes do comércio eletrônico, né? Você citou o Mercado Livre, o argentino Mercado Livre, e também você citou a Shopee. O impacto real dessas plataformas estrangeiras, sobretudo plataformas asiáticas, chinesas, qual é no setor? Olha, deixa eu te dizer o seguinte, essas empresas, elas criaram as suas próprias logísticas. Essas vendas que eles fazem hoje eram vendas que antigamente era feita somente pelo sistema B2B. Hoje elas passaram a fazer diretamente pelo B2C. Essa mercadoria migrou do nosso setor para a logística dessas empresas. Efetivamente trouxe um impacto. Mas as empresas de logística brasileira, Bruno, a gente se reinventa todos os dias. Nós não tivemos diminuição nos nossos fluxos. Nós buscamos outros mercados e os outros mercados nos agasalhou bem algumas coisas que eventualmente nós pudéssemos ter perdido para essas grandes plataformas. Essas grandes plataformas é um grande negócio, é um belo business, mas é um outro negócio. Ela tem a logística como amparo da sua atividade principal, que é o varejo online. O nosso negócio principal é a logística. Eu não vejo grandes dificuldades. Basta que a gente possa sempre não ficar no mesmo lugar, não cruzar os braços. Urubatã, fundador da companhia, uma companhia que vai completar 50 anos no ano que vem, até hoje está à frente da empresa como presidente.
tem 76 anos, está com gás total, 2 filhos, os 2 filhos trabalhando na companhia, o Urubatã e o Taiguara ali focado no banco digital no banco que você criou. Como é que está o processo de sucessão na companhia? Deixa eu te dizer, Bruno... Ou isso não pensa ainda? Deixa eu te dizer o seguinte, a Braspress hoje, eu quero te dizer o seguinte, se a minha família e a família do meu sócio, se nós sairmos do negócio, a Braspress ela continua se perenizando. Nós temos hoje quadros na nossa empresa que fazem com que a empresa caminhe absolutamente bem. E outra coisa, são quadros com pensamento estratégico, sabe? Conhecem a fundo o mercado. Nós temos diretores na empresa com 35 anos de empresa, que entraram jovens na empresa, cujos sobrenomes viraram Braspress. Uau. É o fulano da Braspress, é o ciclano da Braspress. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, e por trás desses profissionais, tem uma outra camada de jovens que estão vindo por aí e que também estão absolutamente... Eu só ainda não me afastei do dia a dia da companhia, porque eu quero te falar o seguinte, eu faço o que eu gosto, cara. Esse negócio me traz muita satisfação. Eu não me vejo acordando de manhã e não indo trabalhar na Braspress. As pessoas me perguntam o seguinte, perguntam de aposentadoria. Quantas horas você trabalha por dia? Eu te digo o seguinte, nós na Braspress, não sou eu, nós na Braspress trabalhamos o tempo todo em que estamos acordados. Quer dizer, a nossa jornada de trabalho, ela não é 6x1, ela é 24x24. Né? Essa é a nossa jornada de trabalho. Agora, nós não fazemos isso só pelo objetivo financeiro, é pelo prazer de realizar. Né? Então, se você me perguntar o seguinte, olha, Urubatã, como é que está o processo de sucessão dentro da empresa? Os meus 2 filhos conhecem o nosso negócio muito bem. Os meus 2 filhos conhecem o nosso negócio muito bem. Mas nós temos profissionais dentro da companhia que, se nós sairmos hoje da companhia, nós podemos deixar com que a companhia ela vai continuar se desenvolvendo no mesmo ritmo que vem se desenvolvendo. É fato de que a presença do fundador ou a presença das famílias dos fundadores dentro da companhia trazem para ela, sabe, um status ainda de permanência, de bem-querer daquele negócio. Mas esse negócio é um negócio fantástico, camarada. Eu não me vejo fora disso. Olha só, eu li faz 3 anos o livro sobre a história do Urubatã e Lou e também da Braspress. Eu nunca esqueço do prefácio que o Urubatã diz o seguinte: encho-me de orgulho da empresa que criei em 1977, mas não me esqueço do início. Ainda posso ver aquele jovem vindo do interior de Minas Gerais percorrer as ruas da capital paulista em seu triciclo, fazendo entregas e apostando em um futuro promissor. Quando você olha toda a sua história, Urubatã, o que você sente? Eu acho que essa história se mistura com o Brasil. Porque, na verdade... É uma história muito brasileira. Ela né? se mistura com a história do Brasil. São poucas as famílias de tradição econômica. Se você pegar hoje, por exemplo, a maioria das grandes empresas brasileiras, elas têm uma história que começaram de 1950 para cá, de 1960 para cá, e começaram todas elas de forma humilde. O Brasil é um país que se desenvolveu economicamente muito tardiamente. E, portanto, a atividade econômica ela também começou a se desenvolver muito tardiamente. A minha história se confunde com a história de outros tantos brasileiros que fizeram seus negócios, mas que fizeram, sobretudo, não apenas com o objetivo do lucro, não apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. Quando você começa um negócio pensando só em ganhar dinheiro, ele tem um aspecto, mas quando você começa um negócio tendo um aspecto de amor pelo negócio, pela dedicação, pela vontade de fazer bem feito, e quando você faz muito bem feito, ele acaba dando resultado. Pergunta clássica aqui do Show Business: quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Pode ser só um em cada um desses, tanto no mundo dos negócios quanto na vida. A minha maior referência é Jesus Cristo.
independente de divindade, independente de qualquer religiosidade, a grande referência para mim é Jesus, sabe? Fantástica, história fantástica, de humanidade absurda. E depois a minha grande referência sou eu mesmo. Muito bom! Primeira vez em 3 anos de programa que eu tenho essa resposta. Bela de uma resposta. Quer dizer, você é a sua própria referência. Olha, deixa eu te falar, quando eu me olho no espelho, eu tenho vontade de pedir autógrafo. Não, mas vendo a sua história mais do que notável, eu consigo entender. Eu acabei de ler o prefácio do seu livro, e quem conhece a história do Urubatã Elou, essa história de um brasileiro, de um mineiro vencedor na vida, entende um pouco do que é o Brasil, como você bem falou, o empreendedorismo e o empreendedorismo brasileiro. Não é? Mas, Bruno, o Brasil é um país fantástico, tem grandes nomes, tem grandes homens, né? Nós temos hoje um empresariado maravilhoso, nós temos um empresariado fantástico. Pena que a classe política não olha para esse empresariado com os olhos que deveria olhar, né? E quando você tem algum empresário que ascende à vida pública, você percebe que há uma certa hostilização, que há um certo preconceito em relação àquela forma de ver. E eu quero te dizer o seguinte, a geração de emprego é a maior geração de riqueza que um Brasil possa ter, e a geração de emprego ela só se dá através da produção. A produção é que faz geração de emprego, não existe um outro meio para fazer geração de emprego. A política pode até ser um balizador disso, mas ela não pode ser o principal componente de uma nação. Exato, exato. Obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui no Show Business. Como eu já falei nesta edição, o Urubatã esteve há pouco menos de 3 anos aqui no Show Business. Em 3 anos, como você mesmo falou, muita coisa acontece dentro de uma empresa, muita coisa acontece num setor, muita coisa acontece no Brasil e na vida. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado, Bruno. Mais essa bela entrevista. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Urubatã Elou, fundador e presidente da Braspress. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.